Abra sua Bíblia então comigo, enquanto você abre ela em Zacarias. Hoje nós vamos continuar as visões. Quem teve presente as primeiras visões que a gente olhou do livro de Zacarias, nós olhamos 4 visões, que se você não viu, está lá no YouTube. A mensagem chama Ficha Limpa, que nós falamos dessas 4 visões que Deus deu ao profeta Zacarias. E hoje nós vamos falar dessa 5ª visão. Vai ser a 5ª visão porque nós não podemos resumir as outras 4 em um dia só, porque é muita coisa e nós temos ainda que ceiar, participar da ceia do Senhor. Thank you pela água, Rodrigo. Para relembrar aí, quem não esteve na primeira semana, onde a gente falou, porque nós estamos nessa série de Reset, e onde nós queremos resetar nas nossas vidas todas as mentiras que o inimigo tentou plantar sobre nós, e nós vamos continuar acreditando nas verdades de Deus. E aqui nos capítulos primeiros, aqui no capítulo 1, 2 e 3, que a gente olhou na primeira semana, nós vimos aqui essas 4 visões que Deus deu para o sacerdote Josué. Ele mostrando ali que ele tinha para o povo dele esse projeto de limpar e trazer novas vestes. E agora no próximo capítulo, que nós vamos olhar hoje, que é o capítulo 4, nós vamos ver essa 5ª visão, que é a visão do candelabro e dos ramos. Mas antes disso, eu queria dar essa introdução para você entender qual o rumo que nós vamos tomar hoje, porque hoje eu quero falar com você sobre esse tema, sob nova direção. Sob nova direção. Às vezes a gente fala que nós estamos servindo ao Senhor, que agora nossos caminhos pertencem ao Senhor, que a gente vai à igreja, que a gente está nos caminhos de Deus, mas será mesmo que a nossa vida está sob uma nova direção? Porque o que Deus tem para nós é bênçãos, é vida e vida com abundância, e será que nós estamos vivendo isso? Ou será que nós estamos fora do trilho? Um trem fora do trilho, ele não caminha, ele tem que estar no trilho. Assim é a minha vida e a sua vida. E às vezes é necessário conhecer a Deus antes de nós começarmos a servir. Às vezes nós queremos chegar e já começar a servir, né? Eu estou aqui, eu tenho dons, eu vou começar a servir, eu vou fazer. E às vezes nós não conhecemos direito quem é o nosso Criador. E é muito importante eu e você conhecermos quem é o nosso Criador, para que a gente comece a servir logo após, para que assim nós possamos falar, agora sim, eu estou sob uma nova direção. Tem uma história que eu vi em um livro que eu estava lendo sobre, o autor chama Charles Spurgeon. Ele foi chamado o príncipe dos pregadores. E ele conta a história dessa senhora que a vida inteira foi faxineira, tudo dava errado na vida dela. A situação financeira dela sempre foi miserável. Ela trabalhava para um patrão super rico e ela olhava tudo aquilo e ela falava, por que as coisas não dão certo para mim, só dá certo para as pessoas? Passaram-se o tempo e ali dentro daquela casa o patrão dela deu ela um presente no fim do ano, e nesse presente ele deu a ela uma carta, um documento, um testamento. E aí ela pegou, ela achou tão bonito aquele rolo com aquela, sabe, ela colocou num quadro e ela colocou no quarto dela, assim, perto da cama dela. E ela continuou a vida miserável dela, questionando, murmurando, reclamando o tempo todo. E aí, o que aconteceu? Que 20 anos depois, ela entrou em uma enfermidade que o médico desenganou ela. O médico falou, olha, se você não fizer essa cirurgia, você tem pouco tempo de vida, mas essa cirurgia ela é muito cara. E aí ela murmurou mais uma vez, e ela falou, se eu tivesse uma condição boa, eu pagaria essa cirurgia e eu viveria, mas agora só me resta esperar a morte. Porque tudo deu errado para mim. Deus nunca se lembrou de mim. E ela, no dia que ela estava no leito da sua cama, ela pediu para esse pastor vir orar por ela, porque ela sentia que ela não tinha mais dias de vida. E esse pastor chegou para orar com ela, esse Charles Spurgeon, é uma história verídica. E ele sentou ali ao lado da cama dela e ela contou para ele essa história todinha que eu acabei de contar para você, da vida miserável que ela vivia. E aí ela virou para ele e ela falou, pregador, você acredita muito em Deus, né? Então me responde,
por que que ele nunca me abençoou. E aí ele olhou para a parede, e ele olhou aquele testamento que estava ali, e ele falou assim: quem te deu isso aqui? Ela falou: um patrão meu, há uns 25 anos atrás, quando eu trabalhei para ele. Aí ele falou: você sabia que isso aqui é um testamento, ele passando todas as coisas que ele tinha para o seu nome? Porque ele não tinha ninguém na família e ele tinha muitos bens. Na sua conta era para ter milhões de dólares se você apresentasse isso a um advogado. E ela nunca soube nem ler aquilo ali. E o motivo, e essa aqui é a frase que eu tirei do livro: o motivo da miséria de caráter e de pobreza de espírito é uma consequência da negligência em conhecer a Deus. O motivo de nós murmurarmos e achar que Deus não nos abençoa é simplesmente o motivo de nós não abrirmos o Testamento, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamento, para nós olharmos ali quais são as bênçãos que Deus tem deixado para nós. Porque essa mulher viveu a vida miserável questionando ao Senhor, e Ele entregou nas mãos dela algo que mudaria a vida e a saúde dela, e ela não sabia. Então por isso que nessa noite nós eu quero falar apenas de uma visão com você do livro de Zacarias, porque aqui é uma visão que Deus deu para Zacarias, o profeta Zacarias, para o povo de Deus. Qual foi as primeiras 4 visões? Nos deu uma ficha limpa. Essa quinta visão agora, ela vai preparar o sacerdote para o que Deus tem. Porque Deus, Ele te chama para viver de uma ficha limpa, mas Ele quer te preparar para o que Ele tem. Não é somente viver limpo, é viver os propósitos do Senhor. Então vamos ler aí comigo no capítulo 4 de Zacarias. Vamos ler os primeiros 5 versículos, porque nós vamos agora expor aqui primeiro o texto, para você entender, e logo após nós vamos então fazer algumas aplicações nas nossas vidas. Se você está aí, diga amém. Ok, Zacarias capítulo 4, verso 1 ao 5 diz assim: depois, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? E eu respondi: um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto aos recipientes, uma à direita e outra à esquerda. E eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor. E aí, até o versículo 5 acaba aí a história. Ficou suspense. Só que ele só vai falar mais depois que ele conta essa história a respeito do que essa visão significava. Ele começa a falar de Zorobabel, que era um sacerdote. Era o sacerdote Josué e o sacerdote Zorobabel, que representava o povo naquela época. Então aqui, o anjo, quando ele fala, o anjo despertou no mesmo dia, porque ele recebeu essas 8 visões no mesmo dia. Mas não é que ele estava dormindo e tendo sonhos, ele estava acordado e tendo essas visões. E aqui o anjo desperta ele novamente e fala desse candelabro com 7 lâmpadas. E quantos de nós sabe que o número 7 para Deus é um número da plenitude, ou de algo completo em Deus? Então ele mostra aqui esse candelabro completo. E você vai entender mais adiante o porquê que são 7 lâmpadas aqui, e porquê que são 2 videiras, 2 oliveiras com 2 recipientes ali. O candelabro aqui com 7 lâmpadas representa essa plenitude. Por quê? Porque às vezes se a gente falar assim, Deus criou todas as coisas nos 6 dias e no 7º dia Ele descansou, então eu preciso descansar. É assim que a gente resume, né? Mas Deus, Ele não descansou apenas. Deus, Ele completou para que Ele descansasse. Então, foi 7 dias. Ele descansou porque Ele tinha completado a obra. Então, Deus, Ele sempre descansa quando Ele completa a obra nas nossas vidas. E aqui Ele está mostrando para o sacerdote
esse candelabro com as 7 lâmpadas, mostrando a ele que os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra. E no versículo 10 em diante, nós vemos aqui a explicação dessa visão. Vamos pular lá agora para o verso 10, vamos ler do verso 10 ao 14, e depois a gente volta, então, para o verso 6. Verso 10, diz assim, vamos ler a parte B. Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sondam toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo, o que significa estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E eu perguntei também, o que significa esses 2 ramos de oliveira, um do lado dos 2 tubos de ouro que derramara azeite dourado? E ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, perguntei. E respondi. Então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos, fala comigo, ungidos. Foram ungidos para servir o soberano Senhor. Vamos começar agora a destrinchar. Fica comigo aí, porque é um texto que a gente vai tentar agora colocar ele numa forma mais simples para a gente entender. Deus aqui, quando ele vê todas as coisas, como a gente falou, esse número 7 que representa a plenitude de Deus, você viu aqui que no início fala que os olhos do Senhor estavam sobre toda a terra. E eu estava compartilhando com alguém aqui antes de começar o culto. Não existe escuridão, existe falta de luz. A escuridão, ela reina quando não existe luz. Se você já estudou na ciência, e eu tenho professor aqui, eu não posso falar mentira, na ciência não é provado que não existe a escuridão porque ela não existe velocidade nela. A luz existe velocidade. Então a luz é considerada uma coisa, a escuridão é considerada a ausência de luz. Então quando os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, o que você entende? Não existe trevas sobre todo aquele que está debaixo dos olhos do Senhor. As trevas não podem reinar no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, nas suas amizades, se você está perto do Senhor. Se eu e você chegarmos perto do Senhor, você já acordou de manhã e alguém acendeu a luz assim no seu quarto? O que você faz? Nossa, apaga aí, calma, tem que acordar primeiro, né? Você estava no escuro. E sabe, às vezes é isso que acontece com a gente está andando da nossa vida, cuidando das nossas coisas, fazendo do jeito que a gente quer, e aí do nada nós chegamos perto do Senhor e pum, acende a luz. Você não vai falar, uau, agora eu estou vendo tudo. Vai ser difícil no início. Existe um obstáculo para você sair das trevas para a luz, não é? Ok, vou acender a luz e agora o Senhor vai reinar sobre a minha vida e tudo vai fluir, tudo vai ficar bom. Não. Existe uma coisa que se chama mundo espiritual e ele existe e as trevas está triste por você estar aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque uma luz foi acesa e você só está esperando o momento de você conseguir abrir os seus olhos e ver que está tudo claro ao seu redor. Uau, é uma palavra profética isso aí, tá? Olha só, então aqui nós vemos isso aí. Não existe escuridão. Onde a luz do Senhor chega, as trevas precisam desaparecer. Aí nós vemos aqui, o Senhor limpou o sacerdote Josué, como a gente falou na primeira semana, nos deu uma ficha limpa, mas Ele não quer apenas nos dar uma ficha limpa, Ele quer nos preparar para o que virá adiante. Você já se arrumou para ir para uma festa ou para um casamento, todo alinhadinho, e parou no meio do caminho e foi jogar uma bola? Foi para a academia? Não. E na nossa vida cristã, às vezes é assim, William. A gente arruma, Deus dá novas vestes, você está bem, você fala, uau, estou caminhando com o Senhor. E no meio do caminho, alguma coisa tenta te parar, para te distrair, para te sujar, para que você tenha vergonha de chegar à festa. O inimigo tem tentado destruir as famílias, o inimigo tem tentado destruir as igrejas, sujando-nos durante a semana, para que no fim de semana a gente entre com vergonha na casa do Senhor, ao invés de entrar falando assim, uau, entrei à casa do meu Pai. Ele está me recebendo, Ele me purificou, Ele me lavou, eu tenho vestes novas e eu estou preparando para viver o que Ele tem para mim.
Quem anda na direção de Deus não perde tempo no caminho. Amém? Em Gálatas 2:20, só vou ler para você, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, como a gente cantou aqui nessa noite, e se entregou por mim e por você, para que nós vivamos na graça e sejamos aperfeiçoados pelo Espírito. Vamos falar de novo? Vivamos pela graça e sejamos aperfeiçoados pelo Espírito. Tem uma frase que é muito dita aí: errar é humano, mas permanecer no erro é? Ok, você falou, eu não preciso falar. Sabe por quê? Errar é humano e permanecer no erro é? Ok. Às vezes a gente escora muito no amor de Deus, na graça. Oh, a graça, Priscila, a graça me alcançou. Ah não, a graça do Senhor, tudo é graça, graça, graça. Não, eu errei, mas a graça. Maravilha, Deus está pronto para te perdoar e me perdoar todos os dias. Se você sair daqui hoje e pecar na sua casa, quando você chegar, amanhã, quando você levantar e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Isso não é uma maravilha? Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? É você ser aperfeiçoado pelo Espírito. Quem vive da graça precisa do perdão constantemente, porque não alinhou-se com o propósito. Mas quem aceita a graça, Deus purifica, Deus restaura, e aí o Espírito começa a colocar dons sobre você. Como nós estamos estudando no small group, no GPS, em Gálatas, né, os dons do Espírito. Deus começa a colocar os dons do Espírito sobre você. Amor, bondade, fidelidade, mansidão, e qualquer outro domínio. Domínio próprio, você falou. Muita coisa o Senhor vem colocando sobre nós. Por quê? Porque Ele não deseja apenas te salvar, Ele deseja te aperfeiçoar. Deus está sempre pronto a perdoar, mas Ele deseja nos aperfeiçoar. Não viva apenas contando com o perdão de Deus. Seja perdoado, aceita a graça e fala: Senhor, qual que é o próximo passo? Porque eu quero crescer. Eu quero ser alguém que te sirva com os olhos voltados ao Senhor, sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para o que está dando certo, o que não está dando. Porque, meu amigo, se eu e você começarmos a servir ou a vir à igreja porque as coisas estão dando certo, você vai vir muitos poucos domingos durante o ano. Imagine eu. Você ia chegar aqui, uai, cadê o pastor? Não, hoje a semana foi ruim para o pastor, então ele não veio hoje, não vai ter pregação, foi ruim. Não, nós não vivemos em circunstância, e se nós falamos agora, nós estamos vivendo uma vida no reino. Sabe o que é o reino? O reino, Deus, Ele não vive dentro desse tempo que nós vivemos. Deus, Ele vive em outro tempo, e se eu e você vivemos o reino de Deus aqui, você vai reconhecer que existe situação na sua vida que precisa ser consertada, existe situação na sua vida que precisa ser tratada, mas os seus olhos estão fitos no Senhor. E é isso que Ele quer que eu e você entendamos hoje. Olha, coloca a sua vida sob a minha direção para que eu te aperfeiçoe e que eu te dê uma vida com abundância. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus, Ele então purifica Josué. Lembre-se, Deus está tratando com a nação. Uma nação que por rebeldia, por misturar com povos, eles acabaram destruindo tudo, foram levados cativos, ali destruíram o templo do Senhor, a cidade do Senhor estava destruída, e o Senhor começa a dar essa visão para Zacarias, porque Zacarias, você precisa falar para sacerdote Josué e para Zorobabel, que eu tenho um plano do meu povo de purificar eles, e eu tenho um plano de mostrar para eles quem eu sou, porque eu quero aperfeiçoar eles e que eles coloquem eu sob a direção do que eles estão fazendo. Olha só, nós estamos começando a entender. Aqui quando a gente fala sobre o óleo aqui, esse azeite, fala sobre a unção. Né? A unção que eu pedi para você repetir. A unção nos capacita para servir ao Senhor. E quando ele fala que, no início eu contei essa história, é preciso que eu e você conheçamos quem nós estamos servindo, para que a unção flua através do nosso serviço. Sabe por quê? É
muito bom, Léo, você tocar o violão. É muito bom eu tocar o teclado. É muito bom nós adorarmos, é muito bom você fazer ali na missa, servir ao Senhor onde você estiver. Mas se você faz fora do óleo fluir sobre a sua vida, tudo que você está fazendo é mecânico e humano. E não faz nenhum efeito no mundo espiritual. Para mim pregar aqui para você esse fim de semana, não é simplesmente eu sentar e passar 15, 16, 20 horas estudando para que eu prepare um sermão. Eu preciso consagrar minha vida, sabe por quê, Priscila? Senão tudo que eu falar aqui vai apenas bater na sua mente e cair por terra. Não entra no seu coração porque eu não ativei o mundo espiritual. O mundo espiritual só se ativa debaixo de unção, tia Cris. Dons que nós temos, talentos que nós temos, precisa fluir debaixo da unção. E aqui o Senhor está mostrando essa visão aqui, onde o candelabro está ali, mas existe as oliveiras, onde ali tem os recipientes pegando o óleo e tem esses dois sacerdotes. Ei, sacerdotes, vocês precisam estar debaixo da minha unção. Você tem a ficha limpa agora, mas agora você precisa viver uma nova vida, debaixo do óleo que flui sobre a sua vida. Ok, agora você tem uma ficha limpa, você quer ser aperfeiçoado, você quer servir, quer construir dentro do meu reino, então fique debaixo da minha unção, para que tudo que você fale possa fazer efeito no mundo espiritual. E é isso que nós vamos ver aqui no verso 6, porque agora mesmo nós vamos começar a entender toda essa história, porque no verso 6 ele começa a falar agora profetizando para Zorobabel. Olha aqui o que você vai falar para Zorobabel, verso 6 ao 10, vamos ler. Porque aqui nós vemos o poder de Deus sobre os que servem. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não pela força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Espírito com letra maiúscula aqui, que é o Espírito de Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que ele diz agora. Quem você pensa que é montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Não existem circunstâncias que são grandes o suficiente perto do meu ungido, ou perto do meu povo, que coloque eu sob a direção, porque ela se tornará uma planície. Agora, para aí onde nós estamos, porque eu quero levar você agora, lá onde está acontecendo tudo isso. Esdras capítulo 4, abre comigo. Se você não tem a Bíblia, vai aparecer aqui. Se você deseja uma Bíblia, fala comigo, que eu tenho ainda duas NVI, mais uma já está reservada, tem mais uma NVI de estudo lá em casa, caso você precise. Esdras capítulo 4, vamos ler o verso 1 ao 5, para a gente entender qual é o contexto de tudo isso aqui que a gente está falando. Olha só. Abriu? Glórias. Diz assim: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com quem? Com Zorobabel e com os chefes das famílias. Zorobabel é um cara que está preparado aqui. Você viu ali as profecias que ele estava recebendo. Vamos ajudá-los nessa obra. Olha o que os caras estão falando. Zorobabel, sou seu amigo, conte comigo. Nós vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês. Temos sacrificado a Ele desde a época de Assar-Adon, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Contudo, olha a resposta de Zorobabel. Ninguém engana quem está sob nova direção. Zorobabel, Jesua e os demais chefes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a aterrorizá-los para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem os planos. Olha só, era amigo, mas agora não
Não vai deixar eu fazer parte desse projeto seu, agora eu sou seu inimigo? Que amigo é esse? E fizeram isso durante todo o reinado de Círio até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Cuidado, pois nem todos são seus amigos. Cuidado, pois nem todos são nossos amigos. Alguns desejam participar do que você está vivendo apenas. Mas se você disser um não, você vai ver quem é os seus próprios amigos. Quem são realmente pessoas que estão com você, Cris? Quando você diz não para a pessoa. Porque é muito lindo você falar, não, estou contigo, olha, as coisas estão acontecendo, está fluindo. Olha para você ver, estou trabalhando com essa pessoa, olha, o serviço está fluindo, está acontecendo, e eu estou contigo. Aí o cara fala assim, olha, desse projeto aqui, você não vai fazer parte dele. Aí você começa a atacar aquela pessoa. O que estava acontecendo aqui, era pessoas que estavam levantando, querendo colocar na cabeça de Zorobabel, peraí, nós estamos com você, porque eles queriam sabotar. Existem pessoas que querem sabotar a nossa família, o mundo está virando agora para um lado, onde se eu e você não tomarmos conta de sabermos qual é a verdade que o Senhor tem para nós acreditaremos na mentira que o mundo está contando. Nós acreditaremos, Léo, na mentira que a mídia está contando para nós. E nós sairemos dos propósitos do Senhor. E triste é ver uma pessoa vivendo fora dos propósitos de Deus. Não se engane, meu amigo. Não se engane, minha amiga. Se nós estamos fora do alcance da unção do Senhor, nós estamos vivendo debaixo de maldição. Não é porque eu e você fazemos parte de uma igreja que nós estamos sendo abençoados. Às vezes, fazer parte de uma igreja e não fazer parte de um reino, às vezes é pior. Se eu e você decidimos fazer parte de uma igreja, nós precisamos fazer parte do reino. Se eu e você fazemos parte do reino, nós buscamos em primeiro lugar o quê? O reino. E aí o que acontece? As outras coisas são acrescentadas. O que acontece, Léo, é que a gente vem para a igreja e a gente fica preocupado com o nosso trabalho, preocupado com a situação, preocupado com isso, preocupado com aquilo, e a gente nem adora. Porque tem tanta preocupação, tanta coisa, que aquilo nos distrai e tira o nosso foco do que o Senhor tem. Mas Zorobabel levantou aqui e falou, não, disso aqui você não faz parte. Deus já falou no meu coração o que eu tenho que fazer, e eu vou fazer isso aqui, e nada do que o inimigo tentar levantar vai impedir. Todo plano levantado contra um ungido do Senhor é um fracasso. Não fique com medo se alguém um dia te ameaçar. Se alguém um dia ameaçar a sua família, você... Ninguém toca no ungido do Senhor. Ninguém toca no ungido do Senhor. Davi aprendeu muito bem isso. Lembra que ele teve a oportunidade de matar Saul? Ele falou, não. O ungido do Senhor, quem tira é ele. Não é eu, não. O ungido do Senhor, quem tira é o Senhor. Então não tenha medo. Se você é ungido do Senhor, não tenha medo quando começar a acontecer algumas coisas que você fala, uau, estou sob ataque espiritual. Fica feliz. Persevera. Porque você está pertinho de quebrar esse muro que te impede de ver a luz que vai brilhar sobre a sua vida e sobre tudo que você vai fazer. Persevera. Não desista. Porque Deus, Ele tem para mim e para você a graça para nos perdoar, mas o Espírito para nos aperfeiçoar. E eu quero que você saia daqui entendendo isso nessa noite, que quem está sob uma nova direção não é abalado por quem não sabe guiar a própria vida. Tem pessoa que não sabe guiar a própria vida e está tentando dar opinião no reino de Deus. Tem pessoa que não sabe guiar a própria vida e quer dar opinião no seu casamento. Tem pessoa que não sabe guiar a própria vida e tenta te aconselhar para os seus business ir para frente. Faça como Zorobabel. Fala, você não tem parte sobre isso aqui. Sabe quem vai me dar direção? É o Senhor. E nada do que você... O quê? Apagou alguém para falar mal de mim? Você está falando por trás? O quê? Tem gente falando mal de você por trás? Deixa eu te falar uma verdade. Existe pessoa que fala mal de você por trás. Falei. Sério. Tem pessoa, Priscila, que fala mal de você por trás. Não fique em choque. Tem pessoa que fala mal de mim por trás. Tem pessoa que fala mal
da igreja por trás. E essa pessoa está cavando a própria destruição, porque contra o reino de Deus, contra o ungido do Senhor, ninguém toca. E eu não estou preocupado, Priscila, se tem alguém falando mal de mim. Sabe por quê? Meus olhos estão fitos na obra. Deus mandou eu reconstruir o templo, eu vou reconstruir. Seja na minha casa, Ele mandou eu reconstruir o meu lar, eu vou reconstruir. E nada do que as pessoas falar vai me impedir de continuar acreditando no projeto de Deus para minha família. Eu sinto Deus aqui. Continua acreditando no projeto de Deus para sua família. Deus chamou Zorobabel e ele reconstruindo esse templo que estava ali só as munhas, só pedras sobre pedras, e as pessoas chegam, não, a gente quer ajudar. Não, a gente está focado aqui. Ah, é? Vamos levantar contra vocês. Mas nada do que eles fizeram impediram Deus trabalhar e reconstruir o que está, a cidade que o povo estava. Porque Deus, quando Ele tem um plano, as pessoas que não sabem guiar nem a própria vida não pode falar. Quem fala é quem tem comunhão com Deus. Procura andar com quem tem comunhão com Deus, para que você e eu não estejamos sem direção. Vamos voltar lá agora, no verso 7 em diante aí, que diz, Ele colocará a pedra principal, olha só a profecia sobre Zorobabel. Zorobabel colocará a pedra principal a gritos de Deus abençoe. Olha ele profetizando sobre o templo, sobre as famílias, sobre a cidade. Olha, eu estou construindo isso aqui e Deus abençoe. Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocarão os fundamentos desse templo e suas mãos também o terminarão. Se Deus falou que a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar, Ele vai terminar. Aleluia. Então, onde eu estava? Perdi. Ok. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezam, olha só, que desprezaram o dia de pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Tem pessoas que menosprezam os pequenos começos e não estão prontas para viver o que você está vivendo. Quem não começou com você, não dá valor. Dê valor à pessoa que começou com você. Olha só, então eles terão grande alegria sobre as mãos de Zorobabel eu reconstruirei. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Ou seja, não existe escuridão sobre vocês, porque os olhos do Senhor sondam todas as terras. Os que oferecem ajuda, agora estavam tramando contra. Quem desejava ajudar, agora está tramando mal. Mas todo o plano levantado contra o ungido do Senhor não prevalece. Não se apavore quando as oposições começarem a surgir. Decida buscar a direção do Senhor. Pois em Esdras aqui no capítulo 7, verso 10, diz assim, pois Esdras tinha decidido dedicar e estudar a lei do Senhor e praticá-la e ensiná-la e os decretos do Senhor e os mandamentos aos israelitas. Faça o que é correto e o resto Deus cuida. Decida aprender, decida a crescer no conhecimento da palavra de Deus e o resto Deus cuida. A oposição, ela é necessária para te levantar, Léo. A oposição, você sabe que um avião, ele não decola a favor do vento, é contra o vento. Precisa haver um vento contra para que ele decole. E se você for nos aeroportos, você vai ver que eles têm essa coisa que eles medem, o vento está para cá agora, então você vai ter que vir contra o vento. Então não pense você que você vai ter que andar de acordo com as águas, as águas estão indo para lá, eu tenho que ir para lá. Não, se o Senhor falou que é para essa direção, o vento está forte. A maré está me puxando para lá, mas o Senhor falou que é para cá, eu não vou desistir, eu não vou, só porque é mais fácil eu vou pegar esse caminho? Não, o caminho do divórcio é mais fácil do que o caminho da reconstrução. Mas se Deus falou para você acreditar na sua família, você vai começar, você vai continuar, e você vai ver que vai chegar um momento em que você vai estar planando lá em cima. E os seus motores vão estar mais tranquilos. Lembra quando você andou de avião?
Todos aqui andaram de avião, né? Para vir para cá, você andou. Eu andei a pé também. Ok, isso é para outro dia. Mas quando ele sobe, você escuta aquele barulhão, as turbinas. E quando é aquele pequenininho, dá até aquela tremida. Mas quando ele está lá em cima. Então nós temos que aprender a forçar, perseverar. Falar, Senhor, me ajuda. Pai, o negócio está difícil, mas eu não vou desistir, porque foi o Senhor quem me plantou aqui. E você, num momento certo, você vai falar, uau, estou planando agora. Uau, olha como Deus trabalhou na minha vida. Olha como Deus... E aí as pessoas vão olhar e falar, olha lá. Uau! Mas não parecia que ela não ia decolar? Não parecia que ele não ia subir? Olha só onde ele está agora. Olha só onde ela está agora. Deus, ele tem grandes coisas para aqueles que não desistem. Mas pessoas que desistem o tempo todo, eles precisam contar com a graça de Deus para levantar novamente. Deus está lá, Jesus está mesmo, como ele fez com Pedro. Pedro, vem sobre as águas, você tem fé, vem. Ele veio e afundou. Ok, deixa eu te levantar de novo. Vamos voltar para o barco. Mas lá na frente ele deu uma nova chance, Pedro. Por quê? Porque Deus, ele quer te dar uma chance até você descobrir que você precisa ir contra o vento para que você decole e suba e plane nas asas do Espírito, para que o Espírito Santo ele possa fazer no seu coração um ser humano tão forte na presença do Senhor, que você não vai parar diante de circunstâncias. Eu preciso partir para o final, porque a gente precisa partir para o momento da ceia. Aleluia. Eu quero falar com você apenas os benefícios agora sobre os que permanecem na direção do Senhor. Os benefícios de quem permanece na direção de Deus, de quem coloca ele sob a direção. Primeira coisa, realizam grandes coisas. O benefício de alguém que permanece sob a direção do Senhor realiza grandes coisas dessa pessoa. 2 Timóteo 2,12 diz assim: se perseverarmos com Ele, também reinaremos com Ele. Se negarmos a Ele, também Ele nos negará no último dia. A segunda coisa, quem permanece sob a direção de Deus gera frutos. Você conhece a árvore pelos seus frutos. E muitas das vezes não é o que você fala, é a vida que você vive. Porque às vezes o que nós falamos não condiz com o que nós vivemos e ninguém acredita no que a gente fala porque a gente não vive o que a gente fala. Mas se a gente começar a viver o que a gente fala, nós não precisamos falar muito, porque a nossa vida falará por nós. Em João, no capítulo 15, verso 1 e 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira, isso é Jesus dizendo, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, sabe o que ele faz? Corta. Ele corta. Você não está dando fruto, não? Você está sendo negligente? A obra que eu fiz por você, corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, ele disciplina. Ele ama, mas ele disciplina. Vai ter momentos que o Senhor vai chamar a sua atenção, vai chamar a minha atenção, porque Ele poda para que nós cresçamos. Ele poda para que dê mais frutos ainda. E a última coisa que eu quero falar com você antes da gente partir para a ceia. Quem permanece sob a direção do Senhor, carregam a unção do Senhor. 2 Coríntios 1, 21, 22 diz assim: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, pois Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Olha o que Paulo decreta aqui: ei, quem segura você firme é Deus, porque Ele foi quem nos ungiu, é Ele quem tem derramado esse óleo sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça, e Ele é quem nos levantou para o que está por vir. A nossa garantia, meu amigo e minha amiga, não está sobre o que nós conquistamos, e sim sobre o que Jesus conquistou por nós. Não é o que você faz, não é o que eu faço, não é a grande obra que nós fazemos, o grande monumento de estrutura que nós conseguimos para a nossa
as nossas fazendas no Brasil, nossa casa aqui, o nosso carro aqui, a estrutura da igreja. Não é nada disso. A igreja somos nós e a estrutura que Deus quer levantar se chama você, eu, como templos do Espírito Santo, para que Ele fala, essa é a minha igreja. E se eles estiverem aqui dentro desse templo, eles estão me glorificando. Se eles estiverem lá na rua, eles estão me glorificando. Em casa, estão me glorificando. No trabalho, estão me glorificando, porque eles entenderam que eles são igreja. Aleluia. Jesus já fez tudo por nós. E não há nada que nós possamos fazer para pagar isso. Existe sim algo que nós cantamos aqui nessa noite. Eu estarei com mãos levantadas a ti, pois tu deste todos a mim. Não tem nada que eu possa fazer a não ser entregar o meu coração para o Senhor.